Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Deus também as suas misericórdias sobre o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país. Temos vivido dias bastante difíceis. Ontem, quando eu gravo no presente aqui, não sei quando você vai estar vendo, em que momento, mas ontem o nosso país bateu mais de 4.000 mortos por dia. Isso é uma estatística ruim, é péssimo sermos o primeiro em número de mortes em um dia, e temos que pensar em quantas dessas pessoas não têm Cristo como único e suficiente Salvador e quantos familiares estão agonizando e chorando nesse momento. Vamos estar orando e intercedendo por essas famílias, orando pelas nossas autoridades, pelos médicos que estão à frente nessa luta, nessa guerra, pelos enfermeiros, por todas as pessoas que estão ali na linha de frente. Vamos orar por todas essas pessoas. Nesse momento também que estamos gravando, nós tivemos o falecimento da irmã Zerenil, membro ativa aqui em nossa igreja, uma grande perda. Estejamos orando também pelos familiares, pela sua filha, pelos seus netos, pelos seus filhos. Vamos estar orando nesse momento, então, pedindo a Deus por todas essas coisas. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade de falar contigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos em quem confiar. Nós sabemos, ó Deus, que diante dessa dificuldade, diante das tribulações, nós podemos, ó Deus, elevar os nossos olhos até o teu trono, rogar a ti a tua misericórdia, Senhor, rogar a ti a tua bênção para cada um de nós. Senhor, nós estamos angustiados, nós estamos aflitos, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha agir com o seu poder, com a sua autoridade, Senhor, nos ajudando aqui no Brasil. Precisamos, ó Deus, ter autoridades com mais comprometimento, Senhor. Precisamos ter governadores, prefeitos, presidentes, deputados, senadores mais atentos, ó Deus, à necessidade do nosso país, à necessidade do povo brasileiro, Senhor. Supre os hospitais com os medicamentos que estão faltando, com oxigênio. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas que estão ali entubadas, precisando, Senhor, do relaxante muscular e de outros componentes e que não têm. Nós te pedimos, ó Deus, pelos familiares que estão angustiados, que estão perdidos, ó Deus, várias pessoas de sua família, que o Senhor esteja ali sustentando essas pessoas, dando a eles, ó Deus, a paz, a tranquilidade, Senhor, que sabemos que nesses momentos difíceis só podemos obter vindos de Ti. Nós queremos te pedir pela família da irmã Zerenil, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que ela foi, por tudo aquilo que ela representou aqui na nossa igreja. Te rogamos pelos seus familiares, que o Senhor esteja dando consolo nesse instante de dor. Nós te pedimos pelo estudo que estaremos realizando agora, que o Senhor esteja nos dando a tua direção, que o Senhor esteja nos dando a sua compreensão, quando estaremos, ó Deus, revendo fatos históricos da vida de Paulo, entendendo, ó Deus, a forma como o Senhor atuou na vida dele, como o Senhor o chamou, como o Senhor o separou para ser apóstolo, ó Deus, como o Senhor revelou a sua palavra a ele. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha a falar aos nossos corações, que o Senhor venha, ó Deus, renovar as nossas forças, os nossos ânimos, ó Deus, e que possamos sair, ó Deus, desse estudo reavivados, ó Deus, e com bastante disposição, Senhor, para não apenas entendermos o Teu Evangelho, não apenas termos entendido ele, mas para vivermos o Teu Evangelho. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, estamos dando continuidade à carta, ao estudo da carta de Gálatas. Nós estaremos hoje estudando os versículos de 21 a 24.
Na semana passada, nós estivemos estudando os versículos de 1 a 10. E nós vimos ali que, principalmente nos versículos de 6 a 10, Paulo ele vai estar falando para aqueles irmãos que só existe um evangelho. E que este evangelho é o critério pela qual todas as opiniões todas as opiniões humanas devem ser testadas. Então, o teste que todo cristão deve fazer é se o evangelho, aquele que Paulo nos ensina, Paulo vai dizer até que é o seu evangelho. Não o evangelho porque ele o criou, ele o inventou, mas seu evangelho porque foi revelado a ele. Se não estamos seguindo esses critérios, o critério teológico ali do evangelho que Paulo nos traz, então, irmãos, essa igreja aí que você está congregando ou aquilo que você está professando está se desvirtuando ou já está totalmente desvirtuado da verdadeira palavra. Muitos são os críticos a Paulo. Alguns criticam dizendo que aquilo que ele escreveu foi para a igreja do primeiro século e que não existe contexto para os dias atuais. O que já podemos ver é uma falácia, tal afirmação, porque ao estudar detidamente as cartas, podemos ver, irmãos, como que ela é contextualizada, como que ela se encaixa dentro da realidade daquilo que a gente vive. E não era para ser diferente, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva e ela é eficaz. Então, ela é viva. Uma coisa viva, ela não fica parada no tempo. Então, a Bíblia, ela não foi escrita para os judeus antes de Cristo, né, ali a lei, os profetas, e aí se destinava apenas a eles, e os evangelhos e as cartas escritas para a igreja do primeiro século. Não. Tudo que contém aqui a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são palavras atuais, que têm mensagens atuais, com mensagens relevantes para a nossa vida. Agora você pode se perguntar assim, mas como é que a gente sabe que qual é a origem do Evangelho de Paulo para que ele seja tão normativo assim em nossas igrejas? Para que outras mensagens e opiniões sejam julgadas a partir do Evangelho de Paulo. Você pode estar perguntando isso, mas irmã Ana Cláudia, como é que a irmã diz que o Evangelho de Paulo é o verdadeiro Evangelho e que o Evangelho que eu tenho vivido em minha igreja ou em minha vida não é o verdadeiro Evangelho? Qual é a origem do Evangelho de Paulo? Sem dúvida é um Evangelho maravilhoso. Nós podemos ler, irmãos, nas epístolas aos Romanos, nós estivemos estudando as cartas da prisão e os seus conteúdos maravilhosos, e nós ficamos a cada estudo impressionados com o majestoso ímpeto e a profundidade e a consciência com que Paulo expõe o propósito de Deus de eternidade a eternidade. Mas de onde Paulo tirou essas ideias? Seria produto de sua própria mente? Paulo inventou? Ou será que era material antigo, de segunda mão e sem autoridade original? Será que Paulo plagiou de outros apóstolos em Jerusalém, que os judaizantes evidentemente defendiam, uma vez que tentavam subordinar a autoridade de Paulo dos apóstolos? Todas essas questões, irmãos, Paulo vai estar respondendo. Ele vai estar respondendo a origem do seu evangelho, ele vai estar respondendo quem deu o evangelho para ele, quem o chamou para ser apóstolo. Paulo vai estar, nesse texto que nós estaremos lendo agora a seguir, respondendo todas essas perguntas. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 1, e vamos ler os versículos de 10 até o versículo 24. E vamos ouvir a resposta de Paulo a todas essas questões, a forma como ele vai responder todas essas questões, que eram questões que estavam sendo levantadas
pelos judaizantes lá dentro da igreja em Gálatas, dentro das igrejas da Galácia. Eles entravam lá e eles começavam a questionar: que evangelho é esse que Paulo está pregando para vocês? Quem é que deu esse evangelho para Paulo? Porque Paulo não esteve em Jerusalém, ele não aprendeu com os apóstolos em Jerusalém esse evangelho que ele está trazendo para vocês. E levantava todas essas questões para defender aquilo que eles queriam impor àqueles irmãos. Como eu falei na aula passada, quando nós temos uma carta, nós estamos do lado de uma pessoa que está atendendo o telefone, não é? Para um exemplo, e você não sabe, né? A linha não está em viva voz, então você não sabe o que a outra pessoa está questionando ou perguntando, mas você está vendo o que Paulo está respondendo. Então, pelas respostas de Paulo, nós imaginamos aquilo que estava sendo questionado a respeito dele. Pela resposta de Paulo, nós sabemos que eles indagavam quem é que tinha colocado Paulo como apóstolo, quem é que tinha imposto a mão sobre Paulo, porque, afinal, Paulo não fazia parte dos 12. Paulo veio depois. Então, em que momento, né, quem é que impôs a Paulo o título de apóstolo? E quem é que... qual a origem do evangelho de Paulo? Da onde que ele criou todas essas coisas? Ele inventou? Ele está plagiando? Porque com os apóstolos em Jerusalém ele não aprendeu. E Paulo então vai responder. Vamos passar o texto que ele fala por si. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso Paulo está respondendo. Lembrem-se que eles diziam que Paulo pregava um evangelho de facilidade. Que Paulo, na verdade, estava querendo adeptos, estava querendo seguidores, e que por isso ele pregava um evangelho de facilidade para que o maior número de adeptos pudessem segui-lo. Isso é uma coisa que muitas vezes nós ouvimos hoje em dia dentro de nossas igrejas, né? Quando tem uma igreja que cresce muito, geralmente a pessoa vira, não, é porque lá tudo pode, que lá cada um faz o que quer, não tem doutrina, né? Existe um certo recalque muitas das vezes de nossa parte com relação a isso, e pode ser que tenha verdade, mas no caso desses judaizantes não tinham verdade, porque Paulo não estava pregando o evangelho de facilidade. Porque a graça, irmãos, eu sempre falo isso, ela é mais difícil de ser vivida do que a lei. A lei é muito mais fácil, porque você cumpre aquele ritual, ainda mais se você for uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa disciplinada, você cumpre aquilo ali e você está tudo certo diante da lei. Já a graça, não. O evangelho, a graça, ele vai lá, né? Ele vai dentro do nosso ser, ele examina a razão de ser das nossas ações. E aí pega muito mais pesado e pega muitos de nós, muitas das vezes somos pegos aí nessa curva. Mas Paulo então continua. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, a gente começa aqui, né? A primeira questão que eu levantei é: qual é a origem do evangelho de Paulo? Então, Paulo já começa respondendo aqui de cara que o evangelho que ele está pregando, o evangelho por mim anunciado, não é segundo homens. Não me foi revelado por homem algum. Eu não aprendi esse evangelho por meio dos apóstolos que estão em Jerusalém. Eu não aprendi esse evangelho por meio de Barnabé. Eu não aprendi esse evangelho por meio de, se não me engano, foi Ananias que esteve com Paulo logo assim que ele se converteu. Eu não aprendi de homem algum, eu recebi, Ananias, isso mesmo. Esse evangelho eu não recebi da parte de homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum,
mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo deixa bem claro que aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando, a forma incisiva com a qual ele fala, a autoridade com que Paulo fala, tudo isso vem do fato de que ele recebeu esse evangelho não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo. Paulo poderia até dizer assim, olha, eu preguei esse evangelho, mas eu não inventei esse evangelho. Ele não veio da parte de homem algum, mas ele veio da revelação de Jesus Cristo. Essa é a razão porque o evangelho de Paulo era e é o padrão pelo qual os outros evangelhos deveriam ser medidos. O seu evangelho era literalmente, está lá no versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele não é segundo o homem, não era invenção humana. Ele vinha da parte de Deus. Ele não recebeu de um homem como se fosse uma tradição já aceita, como era o caso dos judaizantes. Era uma tradição que era passada e aquilo ali as pessoas apenas recebiam. Paulo não, ele foi revelado. Não me foi ensinado como se eu precisasse aprender isso de mestres humanos. Pelo contrário, ele veio mediante a revelação de Jesus Cristo. Isso provavelmente significa que ele foi revelado por Jesus Cristo. Alternativamente, não é, irmãos? Quando nós abrimos lá em Atos e lemos a respeito da conversão de Paulo, é uma coisa que é muito necessária, já disse, quando estamos estudando as cartas, a gente voltar dentro do contexto em que a história aconteceu. Paulo, ele está aqui, ele vai... Esse texto da carta de Paulo, do versículo 11 do capítulo 1, até o versículo 20 do capítulo 2, se não me engano, até o versículo 10 do capítulo 2, é uma narrativa. Paulo vai fazer um resumo, é como se Paulo estivesse dando um testemunho da sua vida, desde sua conversão e tudo aquilo que aconteceu. Por isso é muito interessante se você acompanhar o estudo desses versículos que estamos estudando hoje, juntamente com o livro de Atos, e dessa feita eu convido vocês a estarem lendo o capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo, porque Saulo está falando aqui, já nesse texto, coisas que aconteceram bem no início da sua conversão. Quando a gente abre lá no capítulo 9, versículos, vamos ler ali, ó, desde Deus falando com Ananias, porque aí forma uma melhor ideia daquilo que estaremos falando. Olha o que está narrado aqui em Atos 9, versículos de 10 em diante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Olha que coisa linda, não é? Então, quando Paulo vai lá falar, não, porque quando aprouve a Deus se revelar a mim, revelar seu filho a mim, não é? Paulo está falando, a gente vê aqui no livro de Atos,
não é, o contexto aqui da visão de Ananias, Deus falando para Ananias que Paulo tinha sido separado por ele, que Paulo era um vaso escolhido por ele. E Deus vai mais, ó, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí eu acho muito bonito aqui também e muito interessante da gente gravar, porque ele bota, olha, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Deus, ele separou Saulo para estar cumprindo essa missão, para estar cumprindo essa tarefa, e a gente vai ver Paulo dizendo isso, né, que ele foi escolhido, e aqui na Bíblia a gente vê o testemunho de uma visão que Ananias teve, quando Ananias ainda nem conhecia Saulo, quando Ananias ainda tinha medo de Saulo, que havia recebido carta para perseguir os cristãos ali em Damasco. E aí, ó, quando a gente termina aqui, o versículo 18 vai dizer: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque muitas das vezes, irmãos, hoje em dia nós queremos cobrar uma santificação e uma prova, né? Não é mais testemunho de fé, agora é prova de fé, de que a pessoa de fato se converteu. Nós não somos ninguém para fazer esse tipo de testagem, irmãos. Paulo aqui, ó, ele se converteu, Ananias foi lá. A gente vai ver no relato da igreja que muitas pessoas tinham medo, mesmo depois de Paulo pregando, as pessoas continuavam com medo de estar com Paulo, e no entanto Paulo foi batizado e Paulo começou a obra dele. Nem eu nem você podemos medir aquilo que Deus está fazendo no outro. Então, é essa questão, às vezes, da gente querer barrar uma pessoa que quer se batizar ou que quer realizar determinada obra na igreja, nós temos que rever um pouco a nossa forma de pensar. Então, vamos voltar lá para Gálatas agora, mas mantenha a sua Bíblia marcada aí em Atos capítulo 9, que nós voltaremos lá. A reivindicação de Paulo é a seguinte: o seu evangelho, que estava sendo colocado em dúvida pelos judaizantes e abandonado pelos gálatas, não era uma invenção, como se sua própria mente o tivesse fabricado, nem uma tradição, como se a igreja tivesse transmitido isso para Paulo. Mas era sim uma revelação, pois Deus é quem o revelara a ele. Jesus Cristo foi quem revelou o próprio evangelho para Paulo. Vamos continuar aqui então. Versículo 13 do capítulo 1 de Gálatas, ele vai dizer, no 12 ele diz, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, ou seja, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui, quando ele diz de homem algum, poderia até estar se referindo a alguma insinuação que as pessoas pudessem também estar colocando, de Barnabé ter sido ali a pessoa que discipulou e que passou esse evangelho para Paulo, porque logo no início da conversão, Barnabé era a pessoa que mais contato teve com Paulo. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, não foi homem nenhum, não foram os apóstolos, também não foi Barnabé, não é uma tradição, foi Deus quem me revelou. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. E aí, é muito interessante, irmãos, porque após Paulo fazer as declarações contidas aqui, do versículo 10 até o versículo 12, Paulo ele vai comprovar a história dele. E Paulo vai usar fatos da sua própria autobiografia. Ele divide, então, esse texto em 3 partes. Paulo vai falar sobre o que aconteceu antes de sua conversão. Paulo vai dizer o que aconteceu na sua conversão e o que aconteceu depois da sua conversão. Então, é bem, né, esse é um texto pequeno, não é? São 14 versículos, mas muito bem dividido. Os versículos 10 a 12, você pode marcar aí na sua Bíblia que ele está se referindo a Paulo está dizendo a origem do seu evangelho.
Então, quando perguntar, mas da onde deriva tanta autoridade para Paulo assim, para ele sair pregando e falando e se dizendo tal? Porque Paulo recebeu o seu evangelho do próprio Cristo. E agora Paulo vai dizer o que aconteceu antes da conversão dele. E aí é os versículos 13 e 14. Paulo fala o seguinte: porque ouviste qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, e a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições do meu pai. Então aqui a gente vê o que Paulo está falando. Paulo vai mencionar os aspectos de sua vida antes da regeneração. Quais eram esses aspectos da vida de Paulo? Em que se resumia a vida de Paulo? A perseguição aos crentes, aqueles que do caminho, como eles diziam, e o entusiasmo pelas tradições de seus pais. Então, a vida de Paulo, antes dele se converter, se resumia a essas duas coisas. Primeiro, ao zelo. Paulo ele vai dizer que ele pertencia, que ele era fariseu. É muito interessante porque lá em Atos 26, versículo 5, eu até anotei aqui porque eu achei interessante a forma como Paulo coloca aqui, olha. Atos 26, versículo 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim eu quisesse testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Isso aqui é uma forma de se colocar muito interessante. Eu vivi fariseu. Você vive crente? Você vive evangélico? Paulo está dizendo aqui que ele vivia o farisaísmo. Ele era fariseu em todos os poros do seu corpo. Ele vivia o farisaísmo da forma mais extrema possível. E Paulo ainda diz mais, que dentro do farisaísmo extremo, que era aquele que ele seguia, ele buscava ser o mais zeloso, ele buscava ser aquele que dava mais atenção e tinha mais cuidado com todo o zelo referente à lei. Tudo isso Paulo fazia, irmãos, porque ele tinha uma necessidade humana de chamar a atenção. Isso é muito importante você observar, principalmente quando estivermos estudando os 2 versículos adiante, você vai poder pegar isso, porque há uma diferença no proceder de Paulo, não só porque ele sai do farisaísmo e ele vai entrar no cristianismo, mas no seu proceder, porque no farisaísmo ele fazia aquilo para agradar a homens. Paulo queria ser exaltado pelos homens, Paulo queria ser reconhecido como o melhor da sua religião. Entre os seguidores do farisaísmo, ele queria ser reconhecido como o mais zeloso. Ele queria esse título. Então, Paulo buscava ali isso, mas com o intuito de receber glórias para si. E ele era também muito rude, não é? Ele era agressivo. Lá no versículo, em Atos, capítulo 8, versículo 3, nós vamos ler Paulo dentro desse outro ponto, não é, dele de viver. Ele vivia para seguir as tradições do seu pai e para perseguir a igreja. Então, dentro do zelo das tradições de seus pais, nós vimos que ele buscava a glória humana. Ele diz que ele vivia fariseu, aquilo ali era o seu proceder, o seu modo de ser constante, ele não saía daquele aspecto de sou fariseu, não é? Ele não era um dentro da sinagoga ou no templo e outro quando chegava lá na esquina, ele era o mesmo, ele vivia fariseu. Uma vivência errada, mas que é um bom exemplo para nós que não vivemos o cristianismo dessa forma. Não é? Fica só a observação para mim e para você.
Mas aqui em Atos 8:3, vamos ver o outro lado de Paulo, que era o de perseguir os cristãos. Como Paulo fazia isso? Então lá, Atos 8, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Então a gente vê a brutalidade, a ferocidade com que Paulo ia atrás dos cristãos, perseguindo eles, e aqui está a narrativa, dizendo que assolava a igreja, ia na casa das pessoas e arrastava homens e mulheres para o cárcere. E também lá em Atos 26, versículo 10, vai dizer que quando essas pessoas iam para julgamento, Paulo ia lá participar do julgamento, da testemunha e votar para que essas pessoas morressem. Está lá em Atos capítulo 26, versículo 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando o matavam. Então aí está Paulo, não é? Dentro de toda a sua vida antes de se converter. E é interessante porque Paulo, ele não nega, não é, aquilo que ele foi no passado. Tanto que em alguns momentos ele vai dizer, eu sou o pior, né, de todos, o maior de todos os pecadores, eu sou o menor dos apóstolos, porque Paulo carregava esse peso, né, daquilo que ele havia feito, de todo o mal que ele havia trazido para a igreja. Mas o interessante, irmãos, é que o próprio Paulo, em suas outras cartas, ele fala que às vezes aquilo que a gente pensa que é uma coisa ruim, é uma coisa que Deus já está trabalhando. Porque a Bíblia é clara quando diz que Deus já tinha separado Paulo, quando Deus ali está falando para Ananias, ele já tinha separado Saulo. Saulo já era alguém escolhido. Mas quando Paulo está aqui colocando a respeito do que aconteceu antes de sua conversão, é importante a gente frisar, irmãos, que essa narrativa aqui nos deixa claro também que a conversão de Paulo foi algo realmente assim extraordinário e inesperada, principalmente para o próprio Paulo, inesperada para a igreja, inesperada para os fariseus e inesperado para o próprio Paulo. Aqui não é uma situação de Paulo, ao ver as pessoas sendo mortas, ao ver as pessoas sendo julgadas, tendo a sua vida destruída, que aquilo ali fosse comovendo ele, para que ele então chegasse à sua conversão. Não. A sua conversão se deu ali no caminho para Damasco, quando ele cai, e ali o próprio Cristo se apresenta a ele, perguntando, Saulo, Saulo, por que me persegues? É naquele momento ali que Saulo se converte, é naquele momento ali que o Espírito Santo fala com Paulo, que ele se revela a Paulo, tanto que Paulo, após ser batizado, ele já começa a pregar o evangelho que a ele havia sido revelada. Então, toda essa narrativa que eu trouxe para os irmãos era a condição de Saulo de Tarso antes de sua conversão. Um fanático, inveterado, completamente dedicado ao judaísmo e à perseguição de Cristo e a sua igreja. Um homem nessa condição mental e emocional, de maneira alguma, mudaria de opinião, nem se deixaria influenciar por outra pessoa, num reflexo condicionado ou qualquer outro artifício psicológico para poderia converter um homem assim. Apenas Deus poderia alcançá-lo. E foi o que Deus fez. Agora, o versículo 15 e 16 vai falar a respeito do que aconteceu na conversão de Paulo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha aqui, ele está citando Jeremias, não é? Jeremias é que fala que Deus o separou antes dele nascer. E aqui Paulo, ele se coloca na mesma posição. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim.
Interessante que ele não vai dizer revelar seu filho a mim. Ele vai dizer revelar seu filho em mim. Tem diferença, não tem? Cristo não foi revelado a Paulo, Cristo foi revelado em Paulo. E assim é que deveríamos ser todos nós. Eu digo deveríamos, porque partindo por mim, eu sei que não vivo de pleno isso. Porque Cristo, nós deveríamos refletir Cristo. Deveríamos revelar aos outros Cristo pelo nosso proceder, se Cristo vivesse realmente em nós. Tanto que Paulo, ele vivia isso de tal forma que ele vai dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui Paulo está dizendo, quando a ele aprouve, ou seja, quando foi do seu agrado, quando chegou o tempo em que ele quis revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse aos gentios. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Quando a gente lê os versículos 13 e 14, olha só. Em que tempo, não é? Qual é a pessoa aqui dos versículos 13 e 14? Paulo vai colocar o tempo inteiro. Observem o sujeito dos verbos. Porque ouviste qual foi o meu procedimento de outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Saulo está falando dele, Paulo está falando dele, daquilo que ele fazia, daquilo que era importante para ele. Agora, observe os versículos 15 e 16. Olha o tempo verbal. Paulo vai dizer, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem dentença, não consultei carne ou sangue. Ou seja, aqui o sujeito é Deus. Lá nos versículos 13 e 14, o sujeito da sentença é o próprio Paulo. Quando ouviste, porque ouviste qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me. E muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Sujeito, Paulo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem dentença, não consultei carne ou sangue. Sujeito, Deus. Então a gente vê a diferença já, né, naquilo que aconteceu antes da conversão de Saulo e naquilo que aconteceu durante a conversão de Saulo. Daquele momento em que Cristo foi revelado a ele, ele já entendeu que a vida que ele vivia já não era mais dele, mas era Cristo vivendo por meio dele. Em outras palavras, a gente pode dizer, no meu fanatismo, eu me inclinava a perseguir e destruir, mas Deus, que eu havia deixado fora das minhas cogitações, me prendeu e alterou meu impetuoso curso. Todo o meu violento fanatismo nada mais era diante da boa vontade de Deus. Mesmo que Paulo quisesse continuar com a vida que ele tinha, ele já não podia mais. Observe como a iniciativa e a graça de Deus são enfatizadas em cada estágio. Primeiro, Paulo vai dizer, Deus me separou antes de eu nascer. Assim como Jacó foi escolhido antes de nascer em preferência ao seu irmão Esaú, assim como Jeremias foi designado para ser profeta antes de nascer, Paulo, antes de nascer, foi separado para ser apóstolo de Deus. Desta forma, se ele foi consagrado apóstolo antes mesmo dele nascer,
Então é evidente que ele não teve nada a ver com isso, não foi algo que Paulo tenha feito, que Paulo tenha procurado, ele simplesmente foi designado por Deus. Por que Paulo foi designado por Deus? Porque ele era muito inteligente? Porque ele era muito bonzinho? Não. Paulo era terrível. Paulo era terrível. Ele mesmo vai dizer, eu sou o maior de todos os pecadores. As coisas que Paulo havia feito contra os cristãos eram terríveis, violentas, atrocidades. E isso nos traz tanta lição, irmãos, nesses dias em que temos vivido esse tempo de segregação, essa polarização entre os que são santos e aqueles que são, entendeu? Vamos usar o exemplo lá dos judeus, né? Carvão para o inferno, né? Combustível para o fogo do inferno, porque é assim que muitos de nós evangélicos temos vivido dentro dessa polarização. A gente coloca dessa forma. Imagina se você fosse membro da igreja primitiva antes da conversão de Saulo. Qual seria a sua oração para a vida desse homem? Senhor, destrói. Senhor, manda fogo do céu, acaba com esse ímpio, acaba com esse Nico, Senhor. Que esse homem morra, que ele pegue Covid e fique sem um fôlego. Não ia ser assim que a gente ia orar? E você tem orado assim por algumas pessoas ou desejado no seu coração algo nesse gênero? Não precisa me responder, não. Mas para pensar só nos planos que Deus já tinha para Saulo desde o ventre da mãe dele. Ele já era um escolhido, ele já era um separado, irmãos. Quantos desses que estão aqui hoje nos fazendo tanta maldade, roubando dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a vacina, para o oxigênio, para remédio, para outras coisas mais, podem ter sido separados por Deus para realizar ainda uma obra. Nós não conhecemos, o próprio Paulo vai dizer, né? Quem é que foi o conselheiro de Deus? Quem é que pode entender os pensamentos dele? Quem foi conselheiro dele? Quem é que ensinou alguma coisa para ele? A gente não sabe, irmãos. Agora, se coloca lá no primeiro século e pensa aquilo que você oraria ou falaria, Paulo tendo matado a sua mãe ou seu pai, Paulo tendo capturado seu irmão, Paulo tendo te tirado do seu trabalho, você agora passando dificuldades financeiras por causa da ação de Saulo. E, no entanto, ele era uma pessoa separada e escolhida por Deus desde o ventre da mãe dele. Por que Deus escolheu Saulo? Pela graça. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus e ninguém é tão ruim que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Isso Deus disse a Israel também, quando separou. Israel disse, eu não tô separando vocês porque vocês são os melhores, porque vocês são os maiores, porque vocês são os mais fortes. Eu separei porque eu escolhi vocês. E é assim que Deus faz. Ele não me escolheu para estar aqui trazendo a mensagem porque eu sou boa, porque eu sou inteligente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ele me escolheu. Ele nos escolhe. E aí também eu te pergunto, para que ele tem te escolhido? Depois Paulo vai dizer assim, então primeiro ele vai dizer, olha, Deus me separou antes de eu nascer. Depois ele diz, Deus me chamou pela sua graça, que é agora até o que nós já colocamos. E em terceiro, aprove a Deus revelar seu filho a mim. Não é? Paulo pode estar se referindo à sua experiência lá na estrada de Damasco ou dias imediatamente subsequentes, né? O que lhe foi revelado por Jesus Cristo. Tem um texto que Paulo vai dizer quando ele volta para Damasco, não é? Paulo ele tem que descer, não é, num cesto ali, e Paulo diz que ele foi elevado ao terceiro céu. Ele não sabe se foi em sonho, ele não sabe se foi de fato, né? Mas foi revelado a ele várias coisas. Então, o fato é que durante todo o tempo Deus revelou-se a Paulo, Deus revelou
o seu evangelho a Paulo, o evangelho que Paulo deveria estar nos trazendo. Aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Foi uma revelação que Deus fez particular a Paulo. E isso é muito importante, eu até anotei aqui, porque Deus, ele trabalha em nós, para depois ele poder trabalhar por meio de nós. Então, Paulo ali, Deus trabalhou Paulo, ele revelou o seu filho a Paulo, para depois Paulo pudesse revelar esse filho às outras pessoas. E a gente vê que Paulo, quando ele fala aqui dessa mensagem de pregar aos gentios e do mistério, a gente pôde estudar muito isso quando estávamos estudando Efésios. Qual foi o grande mistério que foi revelado a Saulo? Não foi o evangelho pela graça, porque isso já vinha sendo trabalhado. O que foi revelado a Saulo, e se você está em dúvida, você pode ver o estudo de Efésios 2, foi a salvação aos gentios, a salvação a todo aquele que crê, fosse judeu, fosse grego, fosse escravo, fosse senhor, fosse homem, fosse mulher, a salvação para todos. E por último, irmãos, dos versículos 16 a 24, a gente vai ver o que aconteceu depois da conversão de Saulo. Aí Saulo, ele já começa falando, olha, eu não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de mim testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Glorificavam a Deus a meu respeito. Muito interessante, porque Paulo, ele já começa aqui, olha, quando ele se converteu, ele não subiu para Jerusalém. Leia lá Atos 9. Ele não consultou carne ou sangue. O evangelho, Cristo se revelou a Paulo. E ele não precisava ir buscar carne ou sangue, ele não precisava ir buscar os apóstolos, ele não precisava ir buscar homens para falar do evangelho para ele, porque o próprio Cristo já havia se revelado a ele. E aí Paulo vai dizer que ele não subiu para Jerusalém, e nem para os que já eram apóstolos, porque era de se esperar. E muitas das vezes a gente até imagina isso, que ao se converter, Paulo tivesse ido para Jerusalém para poder fazer ali, né? Se fosse hoje aqui, então Paulo ia ter que fazer lá o discipulado com os discípulos, Paulo ia ter que fazer lá, né, um curso intensivo e ainda com bastante agravo por causa do passado pregresso dele, que ele ia estar sempre tendo que provar que ele realmente havia se convertido. Não, Paulo, ele já sai dali pregando. Mas entre essa pregação de Paulo ali em Damasco, ele diz que ele foi para as regiões da Arábia. Depois ele diz que decorrido 3 anos ele volta. Esse período que Paulo passa na Arábia, irmãos, é uma grande incógnita. A gente não tem, de fato, assim, nada que dê testemunho do que se passou ali. Eu, particularmente, acredito que Paulo tenha ficado ali na Arábia estudando, meditando, relendo a lei, relendo os profetas, estudando um período de... E é interessante ser 3 anos, porque justo o tempo que Jesus passou com os discípulos e que Paulo não teve oportunidade de passar, faz um pouco de sentido. E eu ouvi da parte de um pastor, mas confesso para os irmãos que eu não consegui ler em nenhum outro livro de estudo se isso de fato coincidia ou não. Eu ainda vou pesquisar mais na geografia bíblica, mas ele dizia que essa região
da Arábia não é a Arábia Saudita. É ali mesmo dentro do... os árabes, né, sob Aretas, controlavam um território vasto, incluindo o próprio Damasco. Então, aqui na Bíblia Shed, por exemplo, ele está dizendo que podemos concluir que o seu propósito era consultar a Deus, uma vez determinando que o Senhor e não os apóstolos seria a fonte de sua mensagem. Mas esse pastor, eu estava assistindo uma conferência que teve, e ele dizia que essa região aqui da Arábia, onde Paulo foi, ficava o Monte Sinai. E aí ele fazia um link, assim, achando interessante o fato de Paulo ter sido encaminhado para o Monte Sinai, onde Deus havia entregue a lei a Moisés. Mas, como eu disse aos irmãos, eu estou apenas repassando algo que eu ouvi e não consegui realmente procurar na geografia bíblica para ver se essa região da Arábia está contida ali, o Monte Sinai, para a gente poder falar, mas eu posso verificar depois. Então, Paulo vai ali para a Arábia, ele passa 3 anos ali naquela região da Arábia, não é, buscando ali entender, meditando, não é, naquele seu autoconhecimento, buscando ali um conhecimento espiritual, buscando crescer, buscando entender. Irmãos, pensa na ruptura que ocorreu na vida desse homem. Paulo era de carne e sangue. E uma ruptura muito grande, tudo aquilo que ele acreditava ser verdade, tudo aquilo que ele acreditava ser certo. De repente, irmãos, num simples cair de cavalo ali, Paulo recebe uma revelação de Deus mostrando que toda a vida que ele havia seguido e pelo qual ele era tão zeloso até então, estava errado. Então, Paulo precisa desse tempo para que ele possa meditar, para que ele possa refletir, para que ele possa buscar ali se entender, para que então ele possa voltar. E isso é muito importante, irmãos, porque muitas das vezes a gente não se dá esse tempo para a gente mesmo. A autoanálise é uma coisa muito difícil de ser praticada e ela é muito importante. Depois disso, Paulo diz que ele foi a Jerusalém mais tarde para uma rápida visita. Mas esse período que Paulo está dizendo aqui, que ele passou em Jerusalém, ele está dizendo, olha, eu não recebi a mensagem, o evangelho que eu prego da parte dos apóstolos, porque logo assim que eu me converti, eu voltei para Damasco, depois eu fui para a Arábia, da Arábia eu volto para Damasco 3 anos depois, e aí então ele vai a Jerusalém. Quando Paulo vai a Jerusalém, a Bíblia deixa que é a visita dele registrada ali em Atos 9, versículo 26. Paulo vai passar apenas 15 dias, Paulo não vai conhecer todos os apóstolos, Paulo vai conhecer apenas Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Lá no relato de Atos vai dizer que muito do tempo que Paulo levou ali, ele levou pregando, ele levou ali falando, né, de Cristo, e nesses 15 dias não daria para que ele tivesse sido ensinado no evangelho por Pedro. Lembre-se que tudo isso aqui Paulo está falando para quê? Para dizer a origem do seu evangelho, que ele foi revelado por Cristo e não por meio de homens. E aqui ele está testificando. Eu só fui ter contato, mesmo assim, somente com Pedro e com Tiago, 3 anos após a minha conversão, e foram 15 dias apenas. E o outro álibi, né, que Paulo dá aqui para dizer a respeito do que aconteceu após a sua conversão, foi a sua ida para a Síria e Sicília, aonde ele diz aqui que ele, depois de ter passado esse tempo lá em Jerusalém, esses 15 dias, ele partiu ali para a região da Síria e da Sicília. Ele não era conhecido da igreja da Judéia, que estavam em Cristo. Aqueles irmãos apenas diziam que aquele que nos perseguiam agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, irmãos,
aqui a gente vê, não é, Paulo dividindo em 3 partes esse texto, os versículos, né, 13 e 14, falando a respeito de como era a sua vida antes da conversão. De 15 a 16a, Paulo fala como foi a sua conversão. Do 16b ao 24, Paulo vai falar como o que aconteceu depois da sua conversão. E nesses versículos de 16 a 24, Paulo dá 3 álibis para provar onde ele estava e provar que ele não estivera em Jerusalém, recebendo dos apóstolos a mensagem que ele pregava. Então, a sua mensagem não havia sido recebida por homens, mas por Deus. E ele diz que primeiro porque ele foi para a Arábia e passou 3 anos. Somente depois de 3 anos ele foi a Jerusalém e só ficou 15 dias. E depois ele foi para Judéia, né, para a Síria e Sicília, onde aqueles irmãos nem o conheciam, mas apenas tinham ouvido falar que aquele que antes o perseguia agora era um deles. Então, irmãos, na aula que vem, nós ainda estaremos estudando a respeito do testemunho de Paulo. Paulo ainda vai estar apregoando, falando a respeito daquilo que aconteceu em sua vida, dando testemunho, mas a mensagem principal de hoje é a respeito do evangelho que Paulo prega, que lá na carta aos Romanos ele vai dizer o meu evangelho, não o evangelho dele porque ele o criou, porque ele o escreveu, porque ele inventou, mas o evangelho dele porque foi o evangelho que foi revelado a ele. E está contido nas escrituras. E é o evangelho que devemos seguir. Aí está toda a doutrina, irmãos, que nós devemos seguir. Há de se observar que no Velho Testamento existe ali a doutrina, a lei passada ali por Moisés, os profetas também dando ali algumas orientações, mas no Novo Testamento, basicamente em termos doutrinários, para o cristianismo que nós temos é Paulo. São as mensagens de Paulo. Os outros, alguns apóstolos até escreveram cartas, mas são simples e com bem menos conteúdo. Leiam as cartas de Paulo, estudem, né? Vamos aprender a respeito do verdadeiro evangelho. Esse evangelho, irmãos, que precisa ser vivido, não é? Vamos lembrar a frase de Paulo, né? Quando a ele aprouve revelar seu filho a mim, ou seja, quando é revelado a mim e eu saio propagando esse evangelho, eu saio transmitindo, vivendo de tal forma isso, que eu reflita Cristo através das minhas ações. Isso está muito difícil nos dias de hoje, cada dia mais difícil vivermos essa realidade, mas que Cristo possa estar nos abençoando, nos dirigindo e se revelando a cada um de nós. Amém.